Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum e temos no evangelho de hoje, extraído de Marcos capítulo 9, uma passagem que chega a ser até um pouco intrigante, onde Jesus e os seus discípulos começam a fazer como que um retiro espiritual. E Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar os discípulos algumas coisas que iriam acontecer e como eles deveriam agir e reagir. O texto diz que durante esse retiro que Jesus fez a sós com os discípulos, Jesus dizia que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores e seria morto, e que ao terceiro dia o Filho do Homem iria ressuscitar. O texto diz que os discípulos, eles não conseguiam nem perguntar nada para Jesus, porque eles tinham medo de perguntar. Mas olha que passagem intrigante. Quando eles chegaram em casa, ou seja, depois que eles terminaram esse retiro, depois que terminaram essa formação que estavam tendo, Jesus perguntou assim: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Aqui nós começamos a imaginar que enquanto os discípulos andavam com Jesus, talvez tenha acontecido que em determinado momento Jesus foi na frente ou foi atrás e os discípulos começaram a conversar entre si. E pelo visto, daquela conversa começou uma discussão. E como Jesus não estava ali naquele momento, talvez por isso ele tenha perguntado: o que vocês estavam discutindo? Eu ouvi que vocês estavam conversando, até um pouco exaltados, mas eu não sabia o que era, eu não consegui entender direito. Vocês estavam conversando sobre o quê? De novo os discípulos ficaram calados. E o texto diz assim, versículo 34. Eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Esse era o assunto da discussão entre os discípulos. Quem era o maior? O maior entre eles, os discípulos. Quando você ouve essa informação, você pode se perguntar: padre, mas por que eles estavam discutindo isso? Jesus estava falando de outras coisas, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, e os discípulos discutindo quem era o maior. De onde veio essa discussão? Por que eles estavam tocando nesse assunto logo ali naquele momento? E para responder a você, nós vamos ter que voltar alguns capítulos antes, que aliás foram tema das missas dos domingos passados. No domingo passado, por exemplo, nós vimos Jesus perguntando assim: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de Mateus diz que depois que Pedro respondeu isso, Jesus afirmou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas sim o Pai que está nos céus. E olha o que Jesus disse para ele, lá em Mateus capítulo 16. Por causa disso que você respondeu, eu te digo,
tu és Pedro, e sobre esta pedra, ajuda o padre, edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Perceba, naquele momento em que Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja sobre Pedro, naquele momento em que Jesus disse que ele daria para Pedro as chaves do reino dos céus, Pedro tirou a seguinte conclusão: no meio dos 12, eu sou o maior. E logo depois desse momento, aconteceu uma outra situação, onde os discípulos viram Jesus chamando apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João, e levou esses 3 para o Monte Tabor, e ali Jesus se transfigurou. Então esses 3 discípulos foram escolhidos por Jesus para participarem de um momento especial que os outros não poderiam participar. Então, com certeza, naquele momento que Jesus disse: Pedro, você vai comigo, Tiago, você vai comigo, João, você vai comigo, e os outros 9 vão ficar, os 3 pensaram: nós somos os maiores. Está conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. E teve um outro momento, que é o evangelho de hoje. Aquele monte de gente correndo atrás de Jesus, aquele monte de pessoas buscando cura, buscando milagre, buscando bênção, querendo ver Jesus, querendo falar com Jesus, e Jesus saiu com os seus discípulos, como que se escondeu das multidões e disse: olha, eu quero ficar um tempo só com vocês. Eu não quero que a multidão venha atrás da gente, porque eu quero ter um tempo com vocês, para ensinar vocês algumas coisas, conversar com vocês sobre assuntos que na presença de uma multidão eu não tenho como. Naquele momento onde Jesus separou os discípulos da multidão e disse: eu quero passar um tempo só com vocês, os 12 pensaram: nós então somos maiores do que o resto do povo. E ali, naquele momento, eles começaram certamente a discutir. E aqui nós podemos até imaginar eles falando: mas quem de nós será o maior? Pedro poderia ter dito: eu acho que sou eu, porque ele falou para mim que ele edificará a igreja dele sobre mim. Ele falou para mim que ele me dará as chaves do reino dos céus. E aí talvez Tiago e João entraram e falaram: não, mas quando ele foi lá no Monte Tabor, ele não chamou só você não, ele chamou nós 3, eu e João, Tiago e João, dizendo: nós também fomos, então não é só você que é o maior, nós 3 somos os maiores. E os outros 9 também podem ter dito: mas espera aí, se só vocês 3 são os maiores, por que que na hora que ele quis ficar a sós com um grupo, ele escolheu todos nós, os 12? Então todos nós somos os maiores. E ficou aquela discussão. Aqui já vem a primeira mensagem para você. Presta atenção agora. Todas as vezes, em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja, quando começar uma discussão para saber quem é o maior, ali vai certamente ter intriga, ter debate, talvez ofensa, talvez briga, talvez discórdia. Porque onde se discute para saber quem é o maior, se discute também para saber quem é o menor.
Quando você busca o maior, você também está buscando o menor. E quem é que quer ser o menor? Aliás, você já reparou que nós estamos em uma sociedade, nós vivemos em um tempo onde a todo momento nós somos bombardeados com a ideia de que nós devemos buscar ser o maior em tudo? Nós devemos buscar ser o melhor em tudo? A mãe já treina o seu filhinho dizendo: meu filho, hoje é o seu primeiro dia de escola, eu vou falar para você, mamãe quer que você seja o maior entre os seus coleguinhas, você seja o melhor aluno da sala. E o menininho já chega na sala todo empombado, com o peito estufado, cabeça erguida: eu vou ser o maior. Mas pensa, se ali naquela sala, aquele menininho que está querendo ser o maior, descobre que o coleguinha do lado tirou uma nota maior do que ele, já vai dar confusão. Já vai ter tristeza, já vai ter briga, já vai ficar com raiva do coleguinha, talvez vai brigar com o coleguinha. Está percebendo? Essa busca por ser o maior sempre nos coloca na contramão da unidade, da paz, da harmonia. E sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque por trás dessa busca para ser o maior está um grande pecado chamado soberba. Qual o nome do pecado? Soberba. A palavra soberba vem de superbos. E superbos vem de super. Então a pessoa soberba é uma pessoa que se sente super. Veja, super-homem é um homem comum? É alguém que está acima dos outros homens. Aliás, existe até na psicologia um estudo que diz: por que nós gostamos tanto dos super-heróis? Porque o super-homem fez tanto sucesso e faz até hoje? Porque o super-homem, ele carrega em si uma soberba, uma visão que todos nós gostaríamos de ter a respeito de nós mesmos. O super-homem, ele representa aquilo que eu gostaria de ser, o homem que eu gostaria de ser, a grandiosidade que eu gostaria de ter, e não consigo. Então o super-homem, ele é o símbolo da nossa grandeza, do desejo que nós temos de ser grandes, de ser super. E de onde vem esse desejo de grandeza, de ser super? De onde vem essa não aceitação de ser igual? Essa não aceitação de ser somente um no meio dos outros? Isso vem de uma outra palavra que foi utilizada por um monge lá na Idade Média chamado Evagrio. Esse monge descobriu, olha o que esse monge descobriu: que todos os nossos pecados, todos os pecados que nós podemos praticar, tem relação com uma palavra chamada filáusia. Repita essa palavra. Filáusia. A palavra filáusia vem de filos, que significa amizade, e áusia vem de autos, que significa por si mesmo. Então filáusia é a amizade, o amor por si mesmo. E existe a filáusia que é boa, quando você tem um amor por si mesmo sadio,
Você gosta de si mesmo, mas não é de uma maneira exagerada, não é de uma maneira talvez até perversa. E existe a filáusia má, que é quando você tem um amor por si mesmo doentio. Evagrio dizia assim: todas as vezes que o amor que você tiver por si mesmo der para você a sensação de que você é super, significa que você está doente da alma. Você está soberbo. E aí você começa então a perceber que a soberba é uma doença espiritual. Qual é o problema da soberba? É que a pessoa que está com aquele sentimento, ela adoeceu espiritualmente, porque ela não consegue mais se enxergar do jeito que ela é. Ela sempre se enxerga a mais, ela sempre se enxerga acima, ela sempre se enxerga além. E é daí que vem aquelas frases até engraçadas que a gente ouve pela internet, quando dizemos, ou quando alguém fala assim: fulano está se sentindo a última bolachinha do pacote. Aí esses dias eu ouvi Dona Maria falando: ô padre, eu nem sei porque fala a última bolachinha do pacote. Em geral, ela é a mais quebrada de todas. Fulano está se sentindo a última Coca-Cola do deserto. Quem já ouviu essa, diga amém. Então perceba, a pessoa soberba, ela não se enxerga como ela é. Ela se enxerga sempre além. Para a pessoa soberba, ela não tem defeito, ela só tem qualidades. Quando eu falo para você, eu me lembro de um episódio do Chaves, que ficou gravado na minha memória, a soberba do professor Girafales. O professor Girafales chegou na sala e disse assim para os alunos: eu nunca errei na vida. Existe soberba nisso, sim ou não? Sim. Aí os alunos olharam meio que estranhando e ele disse: aliás, eu só errei uma vez na vida, quando eu achei que eu tinha errado. Então ele foi soberbo 2 vezes. Perceba, a pessoa soberba, ela não erra, ela não tem defeito. A pessoa soberba, na cabeça dela, tudo que ela faz é certo. Tudo que ela faz é o melhor. A pessoa soberba, ela não aceita que ninguém venha corrigir ela, porque ela não erra. Se eu não erro, como que alguém pode me corrigir? A pessoa soberba, ela não aceita levar desaforo para casa. A pessoa soberba, ela não aceita ser colocada numa posição inferior. Se você tem um funcionário que exerce uma posição de gerência, e você retira ele da posição de gerência, ainda que só por um tempo, e coloca ele com uma posição de funcionário comum, ele pede demissão, porque ele acha humilhante. Eu, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, ser um funcionário comum e não ser um gerente. A pessoa soberba, ela não aceita ficar em posições subalternas, ela quer sempre estar no topo, nos melhores cargos, nas melhores posições. Dentro da igreja, por exemplo, a pessoa soberba, ela não quer ficar naquelas pastorais e ministérios dos bastidores, ela quer ficar na frente. A pessoa soberba, ela quer ser ministra da comunhão, eu quero estar lá servindo a hóstia com o padre. E se deixar, a pessoa soberba quer até celebrar a missa no lugar do padre. Está conseguindo perceber como é que funciona a mente do soberbo?
Eu sou o cara. Eu sou o tal. Aliás, depois eu quero passar uma tarefa para você. Posso passar uma penitência para você? Sim ou não? Mas é uma penitência legal, você vai gostar. Você vai chegar em casa, vai pegar aquela música de Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu, e vai analisar essa música. E vai tentar encontrar soberba nessa música. A soberba, ela está espalhada no mundo de tal maneira que a gente vive com soberba e nem sente mais. A soberba está tão espalhada, a soberba se tornou tão comum, que quando uma pessoa se torna humilde, quando uma pessoa se comporta de maneira humilde, todo mundo chama aquela pessoa de besta. Fala que aquela pessoa faz papel de bobo, fala que aquela pessoa faz papel de capacho, deixa todo mundo pisar em cima, porque a moda é ser soberbo. A moda é você se sentir melhor do que os outros. E seu Zé vira para o padre e fala assim: mas tem que ser assim mesmo, padre. Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Se eu não me amar, quem vai me amar? Se eu não me colocar para cima, quem vai me colocar? Cuidado. A soberba é uma doença espiritual. Diga. Soberba é uma doença espiritual. Sabe quem foi a primeira pessoa, o primeiro ser que foi atingido pela soberba e que pagou um alto preço por isso? Lúcifer. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, já deve ter ouvido falar nessa história. Quem conhece a história de Lúcifer, diga amém. Amém. Como nem todo mundo respondeu amém, então deixa eu só recapitular para você. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus. Olha o nome, Lúcifer significa anjo de luz. Lúcifer era músico, ele era o regente do coral de Deus, ele começou a se destacar, ele tinha muitos dons, mas por causa desses dons, ele começou a se sentir super. Ele começou a se sentir mais que os outros. E chegou uma hora que ele pensou: eu não preciso de Deus. Eu sou mais que Deus. O meu talento, os meus dons me colocam em uma posição de superioridade, até mesmo em relação a Deus. Quando Lúcifer se encheu de soberba, Deus disse: aqui no céu não tem lugar para você. Mensagem para nós aqui hoje, ó. No céu não há lugar para os soberbos. Repita. No céu não há lugar para os soberbos. A segunda leitura que nós ouvimos, carta de Tiago, ela encerra no versículo 3, mas nos versículos seguintes, Tiago vai dizer assim: Deus resiste aos soberbos. Diga. Deus resiste aos soberbos. Então perceba, a pessoa soberba não vai entrar no céu. No céu não tem lugar para soberbo. A pessoa soberba não encontra o favor de Deus, encontra a resistência de Deus. Se uma pessoa soberba, ela pede a Deus uma graça, Deus, ele fica resistindo em dar a graça, ou seja, Deus não concede a sua graça aos soberbos. E por que Deus não concede a sua graça aos soberbos? Porque o soberbo é uma pessoa doente, que quanto mais você dá para ele, mais doente ele fica. O soberbo é alguém que, quanto mais alto ele chega, pior ele se torna. Inclusive eu quero falar para você que está aqui e tem filho soberbo, tem um irmão soberbo, tem um pai soberbo, uma mãe soberba. Olha para o padre agora, essa dica é muito importante para você. Se você convive com alguém que é soberbo, não
fique elogiando essa pessoa. O elogio é um veneno para o soberbo. O elogio representa como se você estivesse colocando mais lenha no fogo do soberbo. Ele fica mais inflado ainda. Tem gente tão soberba que quando você elogia, a pessoa chega a querer voar como um balão por causa da soberba. E até a graça de Deus, quando o soberbo recebe, ele diz: está vendo? Deus concedeu a graça para mim, para você não. Sabe por quê? Porque eu sou o cara. Ou como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Um soberbo, até quando ele recebe uma bênção, isso é motivo para ele se sentir melhor do que os outros. E como Deus não se agrada da soberba, Deus não concede a sua graça para ajudar o soberbo a cair em si. Porque qual que é o problema do soberbo? Ele não consegue cair em si, ele não consegue perceber que por mais que ele tenha qualidades, por mais que ele tenha dons e talentos, ele também tem defeitos. E os defeitos do soberbo o colocam numa posição de igualdade com relação a todo mundo. Aí você deve estar perguntando assim: padre, então o remédio para não ser soberbo é se sentir igual a todo mundo? Eu digo não. Para Jesus o remédio é outro. Padre, para Jesus, qual é o remédio para a soberba? Vou te mostrar. Jesus percebeu que os discípulos, quando conversavam quem era o maior, quem era o maior, quem era o maior, os discípulos estavam manifestando uma crise de soberba. A soberba estava penetrando no coração dos discípulos. E Jesus sabia do perigo que é. Porque foi pela soberba que Lúcifer foi expulso do céu. Foi pela soberba que Lúcifer se tornou o diabo e Satanás e trouxe consigo muitos outros. Então a soberba tem um poder de destruição. A soberba tem um poder de separar, tem um poder de dividir, de criar desunião, de criar discórdia. Jesus não queria isso para os seus discípulos. Então ele disse: chegou a hora de eu ensinar para eles como vencer a soberba. E talvez esse pudesse ser até o tema dessa homilia: como vencer a soberba. Olha o conselho de Jesus. Jesus se sentou, chamou os 12 para perto dele: venham para perto de mim, fiquem aqui sentados. Sentaram. E Jesus disse assim: alguém de vocês aí quer ser o primeiro? Alguém de vocês aí quer ser o maior? Eu vou ensinar para vocês como fazer. Quem quiser ser o primeiro, seja o... ajuda o padre, seja o... último. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então Jesus inverteu por completo a ordem natural das coisas. Porque na nossa cabeça, o primeiro é alguém que é servido. Como é que a gente descobre a importância de uma pessoa? Pelo tanto que ela é bajulada, pelo tanto que ela é cortejada, pelo tanto que as pessoas servem ela. E como é que a gente descobre que alguém não é importante? É pelo serviço mais simples que aquela pessoa faz. É pelo serviço mais, talvez assim, braçal, mais rústico. E na nossa cabeça, a regra é essa, quanto mais alto você chega, mais funcionários, mais tranquilidade, conforto, pessoas para servir você encontra. E quanto mais pobre você é, quanto menor você for, mais você vai ter que servir os outros.
Jesus diz, é o contrário. No reino dos céus, o maior é o que vai para o final da fila. No reino dos céus, o maior não é aquele que é servido, é aquele que serve. Então, em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer, no reino dos céus, o maior não é o soberbo, é o humilde. Quem é que vai para o final da fila, se não uma pessoa humilde? Quem é que aceita servir os outros, ao invés de ser servido, se não uma pessoa humilde? Você nunca vai conseguir servir alguém, se você não tiver humildade. Você nunca vai aceitar ficar no final da fila, se você não tiver humildade. Então, querido, não existe outro remédio para a soberba, a não ser este: humildade. Humildade. Aquela humildade que o mundo lá fora chama de bobagem, aquela humildade que o mundo lá fora acha desnecessária, acha piegas, acha demodê, aquela humildade, Jesus está lembrando hoje para nós, que é o critério para você se tornar grande no céu. E eu vou dizer para você, aqui na terra, as pessoas maiores, mais poderosas, são as que têm mais dinheiro, são as que exercem os cargos mais altos, são as que estão numa posição hierárquica acima dos outros. Lá no céu, sabe quem são as maiores pessoas? As pessoas mais humildes. E o que é ser humilde, padre? Ser humilde é se reconhecer como humus, como terra. É você reconhecer o seu nada diante de Deus. Perceba, à medida que você começa a se engrandecer, você se afasta de Deus. À medida que você começa a se rebaixar, você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Está entendendo agora por que foi que João Batista disse, é preciso que eu diminua para que ele cresça? João Batista entendeu que o segredo não é a soberba, é a humildade. Está entendendo por que foi que Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor? Nossa Senhora entendeu que quanto mais humilde você for, mais agradável você se tornará aos olhos de Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, para a gente poder passar a régua e fechar essa conta, deixa eu te falar uma coisa. Se você deseja seguir a Jesus, se você deseja alcançar o reino dos céus, quem deseja isso, diga amém. Amém. Então, aprenda uma coisa, para você, para mim, para nós, a regra não é o que o mundo diz. Não é o mundo que determina o seu jeito de pensar. Se você deseja seguir Jesus Cristo e alcançar o reino dos céus, a regra é a palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor? Seja o último. Seja aquele que serve. Não fica achando que na sua família você é inferior porque é você que faz tudo, é você que vai no supermercado, é você que vai com seus pais fazer a feira, é você que arruma a casa, é você que resolve os problemas. Não fica se achando besta por ter que fazer isso, não. Quanto mais você se rebaixa, quanto mais você serve, maior você se torna aos olhos de Deus. Não fica achando que lá na sua empresa, porque você trabalha mais que todo mundo, serve todo mundo, ajuda todo mundo, e você não é reconhecido, seu patrão não te reconhece, seus colegas não te reconhecem, que isso é motivo para você parar. Não pare. Não pare de fazer o bem, não pare de ajudar, não pare de ser solícito. Sabe por quê? Quem vai te recompensar é Deus. E nós não viemos a esse mundo
para arrancar aplausos dos homens e agradar as pessoas, porque nesse mundo ninguém pode nos dar o que nós queremos, e o que nós queremos, a salvação, o reino de Deus. Nós viemos a esse mundo, meus irmãos, para agradar a Deus. Você não tem que ficar importando com o que os outros vão falar, os outros vão pensar. Ah, padre, lá em casa eu faço tudo, mas ninguém nunca me agradece. Lá em casa eu faço tudo, mas ninguém nunca reconhece. Deixa eu te falar uma coisa: quem tem que reconhecer não são as pessoas da sua casa, é Deus. Veja, Jesus, quando veio ao mundo, Jesus foi maltratado, foi crucificado, foi morto na cruz. Ninguém reconheceu Jesus, mas o Pai Celestial o reconheceu e o deu a vitória. Assim também seja com você. Ainda que sua família não te reconheça, ainda que o seu patrão não te reconheça, ainda que os seus colegas não te reconheçam, ainda que a igreja não reconheça, o serviço que você está fazendo, não pare de fazer, porque no final você vai descobrir que é entre você e Deus, não entre você e os homens. Foi isso que Jesus tentou falar para os discípulos: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser estar acima de todos, seja aquele que serve. Deixe essas palavras cair no seu coração, meu irmão. Deixe essas palavras mostrarem para você que só existe um caminho para nós. É o caminho da humildade, é o caminho do amor, é o caminho do serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia, 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 aleluia.